Estamos começando agora o seu primeiro episódio do podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus, mais felizes ainda os que põem em prática. Nós estamos começando o nosso pior episódio de todos, porque nós esperamos que vá melhorar cada vez mais e como esse é o primeiro, então. Mas bem-vindos. Bem-vindos a todos, né? Meu nome é Felipe Bezerra, estou aqui com meu pai José Ricardo Bezerra também. E nós vamos acompanhar todos os domingos as leituras e a liturgia. Nós vamos começar com o Evangelho, de acordo com o feedback de vocês, os comentários que vocês fizerem. A gente pode ampliar ou não. E a gente pode ficar sempre focado no Evangelho, ou a gente pode ampliar. E a gente pode aumentar o tempo ou diminuir o tempo também, de acordo com o feedback de vocês. Então, se você está pelo YouTube, eu sugiro que você deixe um comentário aqui embaixo se você quiser conhecer a palavra de Deus, se você quiser rezar com a gente e mergulhar na palavra de Deus na liturgia do domingo. Eu sugiro também que você se inscreva no nosso canal para receber as atualizações. Se você estiver ouvindo isso como no formato de áudio, como podcasts, que a gente vai colocar em todas as plataformas, também você pode se inscrever, seguir e fazer um review no seu agregador de podcast favorito, seja no Spotify, na Amazon Music, Apple Podcasts e onde mais. Então, vamos nos apresentar, né? Meu nome é Felipe Bezerra, como eu já falei. Eu sou membro de Promessas Definitivas da Comunidade Católica Shalom, moro na Áustria e tem um canal no YouTube também sobre vida de oração e no Instagram também falo sobre vida de oração. Eu estudei teologia em Notre-Dame-de-Vie, na França, e, né, como já falei, né, como entreguei a minha vida para Deus, a palavra de Deus faz parte da minha vida e eu não tinha como não falar dela. E um grande contribuidor para que a palavra de Deus entrasse na minha vida é esse Senhor que vos fala aqui, que vai se apresentar agora. Pois é, meu nome é José Ricardo Bezerra, tenho 67 anos, né? 68 já, né? Então, já de algum tempo, né, a gente sou da Comunidade Católica Shalom também, de Promessas Definitiva, e a palavra de Deus sempre foi, assim, para mim, primeiro um divisor de águas, né, desde a minha primeira experiência nos grupos de jovem, aonde antes mesmo dos grupos de jovens, eu já tinha contato com a palavra de Deus pela minha formação com os jesuítas, mas depois tive com os encontros de jovem, depois com a comunidade Shalom, né? Então, a comunidade me pediu um tempo para partilhar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre as léxios, né? E eu tinha uma sessão na revista Shalom Maná, que era, o título é esse, Felizes os que ouvem a palavra de Deus, orando com a palavra. E aí a gente foi juntando essas léxios aí, e aí a comunidade pediu para colocar essas coletâneas das léxios num livro, e saiu o primeiro livrinho com 52 léxios, que era, acho que pouca gente viu esse livrinho, porque devido aí digamos assim, a procura que houve, quando a comunidade começou o caminho da paz, uma das fases, a Filoteia, é exatamente com o meu livrinho, o meu livro aí sobre a palavra de Deus, Felizes os que ouvem, também ficou com o mesmo título, né? E aí foram 120 léxios, e a partir daí, então, né, muitas pessoas têm dado feedback para mim, diversas outras formas aí nas plataformas, dizendo que o livrinho o ajudou a rezar com a palavra, né? Esse é o objetivo, né? Algumas léxicos eu até sugiro um inicinho de oração para que a pessoa que não tenha inspiração do que rezar naquela palavra, e aí a pessoa que deve rezar, claro, né? Não vou substituir a oração de ninguém, mas era esse o objetivo aí do livrinho. Então, eu tenho uma formação em engenharia civil, sou engenheiro hoje aposentado, tenho formação em filosofia, né? Sou bacharel em filosofia e também em teologia. Terminei a teologia também em dezembro de 2022, né?
já um ano agora Yeah. de formado aí. E a comunidade sempre tem me pedido trabalho nessas áreas da formação e na parte, né, de não apenas da palavra de Deus, mas em outras áreas também, né? A comunidade pediu também para eu escrever um livrinho sobre graça e virtudes e também ajudo nas edições aí na revisão de alguns livros que a comunidade tem me pedido. Eu gosto um pouco aí do português Uhum. e aí isso aí me ajudou também nesse trabalho. Então, o Felipe já há algum tempo já tinha partilhado comigo, né? A gente partilhando aí algumas vezes algumas palavras dos domingos e outros dias de liturgia, que seria interessante a gente partilhar isso numa forma pública, né? No podcast ou no YouTube, né? E aí veio essa proposta, e que aí é como o Felipe disse no começo, né? A gente está em elaboração, nosso primeiro programa, o pior dos programas, que espero que os outros sejam melhores, né? E é Exatamente. isso. Introdução aí que eu acho que não precisa depois repetir essas introduções, depois quem Não, quiser conhecer um pouco mais, vem nesse primeiro programa aí. ótimo. Então vamos lá, primeiro domingo do Advento do ano B. Nós estamos começando e hoje, como eu já tinha falado, a gente vai ler e vai rezar, assim, vai se aprofundar um pouco mais só no Evangelho, né? De acordo com como a gente vai crescendo, a gente vai vendo se a gente vai introduzindo as outras palavras somente como citação ou se a gente vai aprofundar mais. Mas Evangelho de Marcos, capítulo 13, de 33 a 37. Esse evangelho é curtinho, acho que vale a pena a gente ler, né? Porque É, alguns é, evangelhos, assim, se a gente fosse ler, ia gastar metade do podcast só lendo. Mas esse aqui eu acho que vale a pena a gente ler. Se eu quer ler, eu leio. pode ler. A tradução que eu tenho aqui, não sei se é a litúrgica, mas vamos lá. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem, ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha, não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que digo a vós, digo a todos: vigiai. E essa é Eu a posso ler palavra. também a tradução litúrgica, né? Glória a Certo. vós, Senhor. Glória a A vós, Senhor. tradução litúrgica aí, depois a gente Hum, pode ver também a da Bíblia de Jerusalém, que também tem isso aqui. Eu também estou com a tab aqui, né? A gente pode ver essas ótimo. nuances, né, das traduções, né? Uhum. Talvez você tenha o grego aí, e aí no grego tem outra conotação também. Então, na litúrgica do Evangelho. Eu não vou ler o grego. Não, tudo bem. Então, no Evangelho de Marcos 13, da tradução da liturgia da igreja, tem assim: a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação, glória Glória a a vós, vós, Senhor. Senhor. Essa é a tradução litúrgica. Eu não sei se vale a pena a gente pegar aqui a Jerusalém Se eu e achar que outra. vale a pena, Não, não acho que não como tem acho que muita variação, não, né? não tem muita variação, não, né? Só Uhum. algumas. Depois a gente vê os comentários e quando a gente for comentando aqui. Vamos ver as traduções segundo quando a gente for comentando aí, né? O primeiro ponto aí dos textos, do texto em si, né? Essa ordem de Jesus, vigiai, né? Que aparece 4 vezes aqui no Evangelho de Marcos, né? Vigiar ou vigiasse, né? Que é o Eu do disse a final ele do que vigiasse, é.
34, ordenou que vigiasse, né? Então, esse primeiro ponto aí, que a palavra-chave, digamos, desse evangelho de hoje é vigiar. Né? Atenção e vigiai. Vigiai, porque não sabeis o dia, portanto, não sabeis quando o Senhor vai voltar. E eu vos digo a todos também, né? Depois a gente vai comentando aí sobre a quem ele está dizendo isso, né? E o que significa esse vigiar, né? Então, o que é que você viu aí dessas 4 vezes que Jesus fala do vigiar? Não, uma coisa que é interessante de perceber aqui é que nós estamos, né, no primeiro domingo do Advento, e o primeiro e o segundo domingo do Advento, eles sempre têm a ênfase da segunda vinda de Jesus, né? Que é o que a igreja celebra e nos convida a estar atentos e a pensar nisso. Então, lembrando que esse trechinho aqui é exatamente o final do discurso escatológico de Jesus, né? Jesus ele está fazendo um discurso escatológico ali, falando da destruição do templo, né? E ele usa uma linguagem bem apocalíptica. É interessante assim também perceber que a linguagem apocalíptica ela não é necessariamente ligada diretamente ao fim do mundo, né? Eu estava lendo um comentário, e um dos comentários ele falava assim que essa linguagem apocalíptica também se referia ao fim das nações, né? E era muito claro também aí dele falando da queda do fim de Jerusalém, da queda de Jerusalém, no caso, né? Em outros evangelhos isso está mais claro. E aí o comentarista falava, por exemplo, quando o Egito for destruído, não haverá mais sol para o Egito. Quer dizer, é uma linguagem bem apocalíptica, mas está significando especificamente uma coisa. E aqui Jesus está falando do templo, né? E depois a gente vai entrar nisso aí, mas Jesus está falando aí do templo e, querendo ou não, nós estamos, junto com a liturgia, vendo a questão da segunda vinda de Jesus. E Jesus está sempre falando vigiai. E é interessante ver que existem esses dois, pelo menos dois verbos diferentes que Jesus usa. Um que ele está usando aqui é o agripneita, que é no 33, ele fala aqui no 33, o agripneita, que é o que é. E no 34, lá no finalzinho, ele fala do gregorê. Esse gregorê ele tem o significado de ficar acordado, tipo assim, ele é o oposto de dormir. E Uhum. o outro, né, o do 33, ele é meio, esse agrip, né, vem de pegar, de catch, né, assim, de você prestar atenção para você não se deixar escapar. É interessante essa pequena nuance aí para que você, que ele está falando, olha, presta atenção para você pegar o sinal, assim, não fique só acordado, né? Como ele diz, fique bem acordado, não durma, mas ele também está dizendo, preste atenção para você não deixar escapar, né? Esses dias eu estava falando de Santo Agostinho, de ter o medo da graça que passa, né? E não deixar a graça passar para a gente pegar essa graça. E é interessante isso, assim, a nuance dos verbos. Você ouviu alguma coisa do verbo também? E não, do verbo em si não, mas assim, essa questão da vigilância, né? Porque não basta apenas estar acordado, né? Porque o fato de estar acordado pode até, algumas vezes, você ser uma pessoa inerte, né? Parada, imobilizada, semelhante a um espantalho, que depois que as aves vão vendo que aquele espantalho não faz nada, elas vão e atacam mesmo, né? Uhum, Avançam lá na plantação. Então, não basta só estar acordado, apenas o stay awake, né? uhum, Vigiar, mas esse vigia, essa vigilância no sentido de prestar atenção para o momento. Quando ele coloca depois, né? Não sabeis o momento, né? Então, por que que vai ser? Por que que tem que vigiar? Porque não sabemos o momento. Ele está uhum, falando, se referindo ao momento da destruição de Jerusalém, aqui nesse contexto aqui de Marcos 13, mas o uhum, momento também da sua volta, né? Que vai ser, que é o contexto aqui do Advento, como você lembrou aí, né? O Advento nesses 2 primeiros domingos fala da segunda vinda. Então nós temos que estar preparados, né? É interessante que
o Natal, quando se aproxima, nós estamos no Advento, mas em muitos lugares as lojas já no final de outubro, metade de outubro, já começa a mostrar os Natal. enfeites de Natal. Já é Natal, já é Natal. E as pessoas acostumam isso como coisa normal, né? Mas, na verdade, será que nós estamos nos preparando Uhum. para a vinda de Jesus, né? O fato do exterior estar assim, se preparando não significa que nós, no interior, estejamos também nos preparando, né? Estamos vigilantes, estamos vigiando, né? Atentos aos sinais, né? Pois é, Lá, atentos aos sinais. do lado de fora tem tantos sinais da vinda de Jesus, mas do lado de dentro, como é que estão os sinais, E no né? lado de dentro, né? Isso aí são pontos para se rezar no final da Alex, que a gente sempre coloca, né? Uhum. Por que vigiar, né? Como vigiar, se nós estamos ou não vigiando, né? Isso aí são pontos para a gente já ir anotando para rezar com essa Uhum. palavra, né? Então, esse primeiro aí, por que que a gente vigia? Porque a gente não sabe o momento. E quando, aí a pergunta que me veio também, né? Quando é que a gente é mais vigilante? Se é no começo, no meio ou no fim, digamos, da vida, né? Nós Uhum. temos, né, os jovens, a vida adulta e depois os idosos, né? Quando é que a gente está mais vigilante, né? Será que é igual, né? Normalmente a Uhum. juventude, a pessoa não fica muito preocupada em se preparar, em estar vigilante, né? Vigilando, É. né? Mas Mas é verdade. pode ser ao contrário também, que a pessoa chega no fim da vida e, como não voltou, a pessoa já viveu bastante e diz: Não, agora também eu vou não preparar mais nada, não. Tem Uhum. gente que chega realmente no final da vida e aí já diz: Não, agora realmente já vivi muito, eu vou ficar, agora eu vou me preparar. Mas tem gente que é o contrário, então não veio, né? Uma coisa que eu tô relendo agora é interessante. A gente prepara, e na hora que a gente começa a falar, Deus começa a falar outras coisas. Mas olha aqui, o homem partiu de viagem e, ao deixar sua casa, ele deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa. E ao porteiro, ele mandou que vigiasse. Sim, Me lembrou aqui da palavra dos talentos, né? Da parábola dos talentos, que Deus deu a cada um sua tarefa. E a tarefa do porteiro é vigiar. Eu fico pensando assim, nós enquanto cristãos, né? Assim, cada um tem o seu papel, né? A alguns foi mandado, né? Alguns foi dado dom da profecia, aos outros de é, ensinar, e aos outros de curar e por aí vai. E muitas vezes as pessoas atribuem a parábola dos talentos com dinheiro, né? Como se fosse multiplicar o dinheiro, mas não tem, Jesus não está falando de dinheiro ali naquela parábola. Ele está falando exatamente daqui. Ele tá, cada um tem uma tarefa, tem um dever a cumprir, né? Alguns Deus deu a graça de ensinar, mas a outros Deus deu a graça de fazer outras coisas. E ao vigia que vigiasse. E de repente, eu acho que é um bom questionamento também para a gente levar para a oração. É isso. Qual é a tarefa que Deus me guiou, né? Qual é a missão na minha vida, para é. que quando o porteiro me avise que o mestre está chegando, que a minha tarefa esteja bem cumprida, né? Porque se ele chegar de tarde à meia-noite ao cantar do galo de manhãzinha, esteja, né, tudo que foi me atribuído, que esteja correto. Pois é, ele deu a cada um a sua tarefa e ao porteiro, né, que Que vigiasse. Mas no vigiasse. fim, entendeu? O último Mas versículo aí que é citou, verdade, eu digo digo a a todos, todos, vigiai. né? Não, não apenas o porteiro. O porteiro é a É, primeira, assim, é o é. primeiro que deve vigiar, né? E Uhum. aí também, rezando também com essa palavra, me veio, né, no Antigo Testamento, lá o Ezequiel. O Hum. profeta tem lá no Ezequiel 33 o atalaia, né, o sentinela, Uhum. né? O sentinela é o vigia também, né? E aí, lá no 33, lá do Ezequiel, ele fala que a função do vigia ele é tocar a trombeta para alertar do perigo, tá certo? Uhum. Então, se o vigia não tocar a trombeta e o povo for pego de surpresa, ele vai pedir Ele vai contas ao ao, vigia. ao vigia. Agora, se o vigia tocar, avisar e o povo não fizer nada, aí a culpa não é do vigia, né? Tá certo? Uhum. Então,
Por que que o vigia, então, o principal responsabilidade primeira é do vigia, do porteiro, mas também de todos, né? Como diz aqui, para que cada um que vigia a si próprio e também, né, possa se preparar, porque se não se preparar, o Senhor vai vir, né? Ele vai vir. Não, e é interessante, Jesus está se dirigindo aqui aos discípulos. Ele não, assim, e os discípulos aqui eu acho que é amplo, ele não está falando para os 12, ele está falando para Todos. quem o seguia. É, E aí ele, basicamente, então, no último versículo, ele está dizendo assim: eu estou mandando vocês vigiarem, mas eu não estou mandando só vocês, não, eu estou mandando o resto do mundo todinho. todo. Vigiem. Eu quero dizer, assim, nesse sentido, a gente pode entender que nós, enquanto discípulos do Senhor, nós somos aqueles que ele está mandando vigiar com mais atenção ainda, né? E aí sempre me volta a mente, né? A lembrança, aquela passagem de Jesus: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Sim. A nós foi dado, o Senhor está dando um sinal muito claro. É, eu queria dar um pulinho aqui também, que eu achei bem interessante de perceber, a questão da hora. Quando Das Jesus 4 fala vigílias. das 4 vigílias, porque É, isso me abriu muito a cabeça e eu não tinha prestado atenção, né? Jesus está falando aqui da destruição do templo, e quando ele fala da destruição do templo, né, ele vai falar das vigílias, da tarde, da meia-noite, do cantar do galo e de manhãzinha, que são também as 4 vigílias, né, diretamente ligadas aos momentos da paixão do Senhor. Né, à tarde, a tradução da tarde aqui, que eu não estou muito feliz com ela. No grego tá é noite, né? No grego ele vai falar evening. né, Assim, não é exatamente evening. porque o tempo, o dia judaico, ele começava no cair da tarde, né? Pois Então, é, nessa. É, Shabat já era no final da tarde, já era o dia seguinte, já era o sábado. Então, começava com o pôr do é. sol, e aí a primeira vigília, assim, as 3 primeiras horas, seria por volta de 9 horas da noite, Uhum. né? À noite, já seria noite, Já nessa seria noite. evening, você viu. É. Aí a segunda é meia-noite, quer dizer, Hum. 9 mais 3, 12. A Uhum. terceira seria 3 horas da manhã, quando o galo Quando o galo cantava, já canta. anunciando, né? E aí a É. outra de manhãzinha cedo, já era Já é o sol começando nascendo, 6 horas da manhã, o sol por aí. nascente, já eram as 4 vigílias que era dividida à noite, né? Uhum. E aí essa relação bem interessante com a paixão do Senhor, que é da última ceia, né? No ópice, que é o grego do ópice, evening, né? Ao anoitecer. O midnight, ou meia-noite, que é quando Jesus tem o Getsemane e ele é preso. Saiu do cenáculo e foi Ao- rezar, né, à Ele noite. saiu do cenário e foi rezar durante a noite, Depois da né? ceia, depois da última ceia, E aquela passagem bem clara de Jesus: vocês não conseguiram vigiar 1 hora. três Detalhe, vezes, né? Os 3 vezes. discípulos ele encontrou dormindo, né? E E aí é é interessante. preso e Eu, volta e, não, e eu aí acho o legal disso aqui também é que Jesus está achando 1 hora pouco. Hoje a gente acha: ah, não, eu não consigo rezar 1 hora, não. 1 hora é muito. Jesus está dizendo: você não conseguiram 1 horinha, 1 hora. uma hora. Pois é. E Jesus achando 1 hora pouco, que na verdade era para ser mais, né? Mas enfim. E aí, quando o galo canta, que é clara a menção ali de Pedro, e de Pedro manhã, cantou, Paulo que é cantou, o 3 galo horas da manhã. cantou. Pedro estava lá, né, vendo o julgamento de Jesus, e É. aí depois, a última vez, Jesus já saindo para ser De manhã mandaram ele para Herodes, Pilatos para lá. Ela Pilatos. era para ser Pilatos também, os dois, É, né? Lucas falou mandaram para os romanos. é, Perdão. Isso é muito interessante também, assim, Jesus dando claros sinais ali dessa relação muito clara dali do sinal dos tempos que iam acontecer com ele. A minha hora, né? A hora de Jesus é muito é. é muito forte assim nisso no Evangelho. E O aí Jesus Evangelho está, de João é que fala muito da hora de o Jesus. João fala da Não hora. chegou lá nas bodas de Caná, a mulher que, né, minha hora não chegou. Depois da hora de Jesus é exatamente aí quando começa aí a última ceia que ele começa a hora, né? É Grande chegada a hora, Pai, é glorifica o teu chegada a hora filho, e né? tudo mais, né? E é Uhum. interessante você falar esses 4 momentos aí das vigílias com as horas, né, de Jesus, né? Hum. Muito interessante. Então,
a minha hora chegou primeiro na ceia, depois a hora dele lá na agonia do Getsemane, depois a hora em que é negado, traído lá por Pedro, né? E depois a hora em que é condenado à morte, digamos aí, lá por Pilatos, né? E aí vai depois ser flagelado e vai para o Calvário e vai morrer lá, crucificado meio-dia E morre às 3. às 3 da tarde, né? Você vê todo o dia aí, de hora em hora. E a gente vigiar e prestar atenção aos sinais. Vigiário, pois é. Muito interessante. E aí é interessante, agora já me lembrou, né, que tinha os guardas que vigiavam ali Jesus. Tanto os guardas que estavam aos pés da cruz vigiando, mas eu acho que Nossa Senhora e João estavam de pé. Mas os guardas estavam vigiando Jesus quando Jesus ressuscitou ali também. Mas enfim, são muitas vigílias e vigias aí acontecendo. E o guarda vigiando aí me lembrou outra passagem. É o Salmo 127 que fala, né? Se o Senhor não guardar a casa, em Em vão vão vigiam os vigiar. guardas, né? Então, os guardas podem estar lá até vigiando, mas o Senhor que está guardando, né? É o Senhor Esse que salmo é guarda. maravilhoso. Pois é. Em vão O vigiam Salmo os guardas, né? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os operários. Pois é, e aí também esse sentido de que sem mim nada podeis fazer, né? Que Jesus fala, né? Então, tudo bem, você pode até tentar vigiar por si mesmo, mas sem a graça de Deus, não consegue, né? Você é o Pelágio lá que queria ser santo por ele mesmo, então não tem como a pessoa querer se salvar e depender só de si, né? Então, Verdade. precisa da graça, né? Então, orei por ti, Pedro, né? E Jesus vai dizer lá, né? Para que não desfalecesse, né? E depois você confirmar aos seus irmãos. Satanás né, reclamou para si para Entendeu, né? joerar como faz o Joelhar. trigo. O pobre do Satanás foi açoitado como faz no trigo. Mas está aí. Enfim, estamos aqui mais ou menos chegando na nossa hora. Estamos quase. Tem, A gente passou os meia hora aí, né? Estamos passamos já meia hora da só no nossa Evangelho, da isso nossa fazendo proposta. 30 ou 45 minutos, né? Uhum. Mas então, deixa eu só O que lembrar mais mais que um nós pouco aí. temos? Essa questão aí do quem é o vigia, né? Hum. Primeiro é o porteiro, né? Como Jesus diz, coloca lá, depois é a todos, né? Então Jesus diz: o que eu digo a vós, eu digo a todos, né? Vigiai, né? Então, essa questão aí da vigilância e o tempo que nós estamos vivendo aí, só voltando aí, questão do advento, né? Essa questão de estar preparado, né? Como você falou no começo, a gente comentou aí que é a segunda vinda do Senhor que está próximo, mas aí ninguém sabe quando é que vai ser o dia nem a hora. Ninguém sabe, né? Por isso que a gente tem que vigiar. E esse cuidado da vigilância, em outros lugares, aquela do Getsemane chama sempre junto com a vigilância, né? A oração, né? Vigiar e Uhum. orar, E orai. vigiar e orar, né? Então, aqui no texto de Marcos, ele não fala da oração aqui não, mas se a gente for pegar o Marcos 14, que é o Getsemane aí, né? Vigiar e orar, Marcos 14, 38, né? Página seguinte aqui, já Uhum. na minha Bíblia, né? Então, a cada um de nós o Senhor pede essa vigilância e oração, né? Então, Uhum. como a gente lembrou, a palavra, se a gente não pegar a palavra e rezar com ela, né, vai dar muito pouco fruto, sempre dá fruto, né? A palavra de Deus sempre é viva e eficaz, mas se a gente não rezar com ela, o que é que ela me diz e o que é que eu respondo a ela, né? Vai ficar sem muitos frutos, né? Então, eu acho que, não sei se aqui a gente vai poder rezar ou pelo menos tocar esses pontos, né? Logo no começo eu disse, né? Guarda esse pontinho aí para a Uhum. gente rezar com ela aí, né? Uhum. E agora me veio também essa questão aí da vigilância e oração. Vigiai e orai, né? Para não Uhum. cair em tentação, né? A carne é fraca, né? Então, Jesus lembra lá, né? Que o espírito está preparado, mas, Mas, né, mas a carne eles é não fraca. conseguiram, né? A carne é É, fraca. Mas não, que isso não sirva de justificativa, né?
A carne é fraca, é o Marcos 14, 38, é o mesmo versículo aí do vigiar e orar, é o final do versículo 38 de Marcos 14, né? Para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Oremos. Então é isso, né? Rezar com essa palavra aí, acho que o primeiro ponto aí, essa questão aí de pedir a Deus essa graça, né? De estar atento, de estar vigilante, de estar em oração, de estar preparado, porque ninguém sabe realmente o dia nem a hora, né? A gente está aqui, né? Nessa pregação, assim, digamos, essa partilha, mas são tantas as possibilidades, né? Que podem acontecer na nossa vida. A gente não tem, né? O homem moderno, ele ficou assim muito preocupado com essa previsão do tempo. Naquele tempo de Jesus, ninguém sabia, ninguém tinha nada de tecnologia, né? Hoje a gente já consegue fazer uma previsão melhor do tempo. Os meteorologistas aí estão, né, cada vez mais aprimorando as técnicas e tem uma boa previsão, né? Uhum. Mas naquele tempo de Jesus não tinha essas previsões que nós temos hoje, né? Mas no tempo de hoje, né, mesmo com essas melhores tecnologias que a gente tem, a gente às vezes se acostuma com elas e pelo lado exterior, mas no lado interior a gente não utiliza desse aprimoramento, né, para o nosso crescimento espiritual, né? Então, Uhum. o ano litúrgico que começa, né, começou o primeiro domingo do ano litúrgico, é sempre um tempo de balanço, um tempo do que foi feito do ano passado, começamos um novo tempo, Uhum. faz um retrospecto aí do ano todinho que passou, e agora, o que é que eu vou fazer, né? Agora, pô, melhorei ou piorei, eu estou na Uhum. mesma, né? Preparar uma penitência para esse tempo de advento também, né? A gente faz uma penitência sempre na quaresma e esquece de fazer no advento, que também é um tempo Tempo de penitência. penitência, de alegre penitência, né? Diferente da quaresma. Sempre a É. penitência deve ser esse sentido de nos preparar, mas não né, quando Jesus diz lá que para que os homens não vejam que estão jejuando, né, fazendo a penitência, né? Então, é sempre o interior, não o fariseu lá do templo, lá do Mateus, do Lucas 18, lá que eu jejuo 3 vezes por semana. Eram três, Eu sou tão bonitão aqui, Jesus. Olha aqui para mim como eu sou legal. Eu digo, mas não saiu justificado. não saiu justificado, né? Eram duas ou era três que o jejum 2 vezes por semana, né? O fariseu lá. A lei não mandava o jejum, né? Hum. Não tem um mandamento da lei de Deus que fala, né? Jejuar. Tem um mandamento Jejuar. da lei da igreja, né? Sim. Mas os 10 mandamentos não tem esse do jejum. O jejum Hum. era prescrito, era uma vez por ano, né? Yom Daqueles Kippur. 613, né? No Yom Kippur, exatamente, né? Mas o fariseu ele era melhor ainda do que o que mandava. E a maioria dos fariseus faziam muitos jejuns, né? Eles, né, se gabavam de fazer esses jejuns, né? Vamos se empolgar aqui falando dos fariseus, mas, mas realmente, assim, o que eu acho muito maravilhoso de Jesus é isso, é que ele é profundamente acolhedor, compreensivo e amoroso com os pecadores, mas com os fariseus ele é profundamente duro, né? E por causa da questão, e é do que o fariseu realmente achava que era alguma coisa e não era. Então, é engraçado prestar atenção nisso, assim. Se você se acha tanta coisa, você não é não, viu, seu caba? E aí, enfim. Ó, se a gente se empolgar aqui, nosso podcast vai ser todo dia, meia hora falando do evangelho e outras meia hora falando de outras coisas da palavra. Pois é, se uma coisa vai puxando a outra, a gente vai se lembrando de um versículo, né? Mas esse ai de vós, né, fariseus hipócritas, o ai de vós, Corazim, ai de vós, Betsaida, Cafarnaum, né? É uma profunda dor do coração de Jesus pela falta de penitência Exato. deles, né? Olha, Né? Não é é, uma maldição, né? Jesus não está amaldiçoando, né? não. Mas é uma profunda dor
do coração de Jesus pela falta de penitência e de conversão das cidades, que foram feitos muitos milagres, né, e eles não se converteram, e dos fariseus, que observavam todos aqueles milagres de Jesus e não se converteram. Né? Então, aproveitar esse advento agora para fazer uma penitência, como você lembrou aí, né? Uma boa revisão de vida. Uma boa revisão de vida, do que não conseguiu no ano que passou, mas que agora, nesse novo ano, a gente possa conseguir, né? Uhum. Então, né, a gente vai rezar ou vai deixar para o ouvinte aí fazer a sua própria oração? Acho que a gente pode fazer uma oração de entrega, assim, e aí, claro, o ouvinte vai, por favor, tome tudo isso que a gente falou e leve para a sua oração pessoal, especialmente nesse domingo que vem, mas não deixe de rezar. O objetivo daqui é lhe aproximar da palavra de Deus para que você, quando for celebrar a Eucaristia, quando estiver participando da celebração eucarística, você poder mergulhar nas palavras do Evangelho melhor. E, com certeza, fazer a sua Lexia Divina de maneira mais rica também nesse domingo. Então, a gente pode entregar. Pai, se eu quiser. Obrigado, Senhor, por esta primeira partilha aqui desse primeiro domingo do Advento. Te louvamos, Senhor, te bendizemos pela tua graça que nos antecede. Sem ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, te pedimos esta graça de nos preparar para a tua chegada, para este Natal, este tempo novo que a Igreja propõe para nós. Que tu mesmo, Senhor, possa vir em nosso auxílio, tirar todas as distrações, tudo aquilo que possa nos afastar desse caminho de vigilância e de oração, nos preparando agora para a tua vinda, né? De maneira próxima, agora nesses 2 primeiros domingos, a tua segunda vinda, pois tu virás para julgar os vivos e os mortos, e este julgamento final que pode acontecer a qualquer momento, quando a gente morre, mas também no fim dos tempos, e também nos 2 domingos seguintes de preparação para o Natal, para celebrar este momento da encarnação, que tu viestes na carne, tu viestes, fizestes um conosco, e tu nos dás esse exemplo de simplicidade, de abandono, de entrega, de amor. Em última instância, sempre é de amor. Por isso, Senhor, nós te pedimos e entregamos cada um dos nossos ouvintes, daqueles que irão nos ouvir, nos assistir, que tu mesmo, Senhor, possa tocar o coração deles e dar a eles esta graça de acolhimento, de entrega, de preparação, de vigilância. É isso que nós te pedimos e te entregamos pelas mãos da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a semana que vem, pessoal. Deus abençoe. Shalom. Shalom, Deus abençoe.